a nossa série, nós vamos fazer isso aqui várias vezes. Nós convidamos o pré-candidato a deputado distrital, Magela, que é um cara que fez muito pela cultura de Brasília e que a gente acha que precisa nos contar um pouco mais, dizer o que ele fez e o que a gente ainda precisa fazer para que a nossa cultura seja de fato boa demais. Então, Magela, boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos lá. Você quer sentar? Vamos começar a sentar? Você gosta de ficar em pé? Então tá. Então, eu vou falar um poema meu antes, só para a gente poder quebrar aqui um pouco o gelo, tá? E dar um clima mais legal. Pediram para eu falar e eu vou falar. Esse poema foi escrito há mais de 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, para uma pessoa de Brasília, que era um radialista da Rádio Cultura, chamado Cristiano Menezes, que era meu amigo. E ele já se foi, no ano passado. Esse poema chama-se Cris. Ô Cris, por que você não casa comigo, hein? Eu vou todo dia mexer na sua cicatriz, botar taxinha na sua poltrona, trocar seu mate por beladona, encher sua cueca de pó de mico, só pra te ver relinchar feito um jirico. Casa comigo, casa, Cris. Eu vou arrumar um amante podre de rico, e pra de vez em quando, com a grana dele, a gente viajar pelo ar, voar, 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 e em cada lugar que parar, brigar, 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 brigar. Ô Cris, casa comigo. Nas noites de insônia, eu te contarei histórias de terror e te confessarei todo o meu desamor. Quando você estiver prestes a dormir, eu colocarei na vitrola o disco do Bill Haley e seus cometas e cometerei todos os tipos de tentativas de suicídio. Prestes a morrer, Cris, eu colocarei a culpa em você, só para te ver no presídio. Casa comigo, casa, Cris. Umas madrugadas eu chegarei embriagada, dizendo que você não vale nada. E se você, num ímpeto de ódio e ira, se avançar sobre mim, pronto para me esganar, eu me julgarei nos teus pés e direi: oh, Cris, você não presta, nem eu também. Vamos fazer o neném, vamos. E você que não aguenta a ideia de ver a família crescer, se acalma virando um anjo. Eu que já te manjo, pulo pela janela e fujo pro Piantela. Quando eu estiver lá, azarando um político qualquer, entra você e grita feito um louco, feito um possesso. Tira essas mãos imundas da minha mulher. Ai, Cris, é lindo demais. Casa comigo, casa. Bom, vamos falar de cultura. Quem quiser saber um pouco mais, chegue mais perto, porque esse papo vai ser bom demais. Eu vou sentar, Magela, eu prefiro sentar. Essas cadeiras de praia aqui. Então, Magela, vou agradecer de novo. Mimobar, muito legal. Sandro Biondo, muito obrigada. Lindo, querido, amado. Ih, chegou a gente, chegou a Lena. Bom, então, Magela, a gente está vivendo assim um momento de uma Brasília meio conservadora, né? E junto com isso veio essa tal dessa lei do silêncio, que está causando um grande incômodo, né? No povo da cultura, no povo que faz bar, né? No povo da noite. Eu queria saber, como é que é isso? O que você tem a dizer sobre a lei do silêncio? Cristina, boa noite. Eu quero também dar boa noite para todas e todos que estão aqui neste espaço. Quero confessar que eu não conhecia, a primeira vez que eu estou vindo aqui, não tinha passado por aqui. E Brasília, né, Maria Laura? Cada dia nos surpreende mais e nos deixa mais felizes, porque isso aqui é uma das coisas belas que Brasília pode ter. Isso aqui é uma amostra de que nós não precisamos de lei do silêncio, nós precisamos de lei da convivência
lei da convivência pacífica entre quem quer ter a possibilidade de fazer cultura, ter lazer, ter a possibilidade de se divertir, mas especialmente ter a possibilidade de ser feliz. E isso nós precisamos conviver pacificamente. Não se pode calar a cultura, não se pode calar os artistas sob o pretexto de que nós precisamos de uma cidade silenciosa. O pior dos barulhos é o silêncio daqueles que não têm o que dizer. E a cultura, nós que fazemos, que estamos no dia a dia junto com a cultura, nós temos muito o que dizer, muito o que fazer, muito o que mostrar. E todos querem ter acesso à cultura, especialmente para sermos felizes. Eu acho que a Câmara Legislativa tem obrigação, e o governador também, de fazer um processo de diálogo aberto. Não pode ser uns contra os outros, e estabelecer uma lei de convivência onde todos possamos respeitar a todos, mas onde nós possamos especialmente manifestar livremente a nossa arte, a nossa cultura, e com isso buscarmos a felicidade. Muito bem. Nos anos 80, eu tive um bar aqui em Brasília que foi o berço, né? A gente chamava, o pessoal da empresa chamava a Meca da Cultura, né? A Meca dos músicos de Brasília, onde tudo aconteceu. A gente tinha rock and roll, a gente tinha heavy metal, a gente tinha blues, jazz, música erudita, poesia, cinema. Foi um movimento fantástico que deixou muita saudade e muita marca na nossa vida. Muitas marcas, né? A gente lançou artistas que hoje são conhecidos nacionalmente, né? O Rubi cantava lá, o Hamilton de Holanda, né? Foi tocar lá, criança ainda, né? A nossa saudosíssima Cássia Eller arrasava ali todas as noites, né? A gente teve anos inteiros, assim, 2 anos de Cássia tocando toda quinta-feira, e foi uma coisa muito forte para Brasília. E naquele tempo, a gente tinha vários bares acontecendo na cidade, e Brasília tinha uma efervescência cultural fantástica. E de uns tempos para cá, esses artistas foram perdendo espaço, né? Hoje, até porque os teatros de Brasília estão fechados, né? A gente tem muita dificuldade de espaço. E o bom demais era um lugar assim onde todo mundo queria se apresentar. Claro que naquela época a gente também tinha problema com barulho, né? Mas que no fundo a gente conseguia contornar e sobrevivemos, né? 8 anos de casa aberta, que foi uma coisa fantástica, né? Que deixou muita marca. Então eu acho que Brasília hoje se ressente muito disso, dessa falta de espaço, dessa falta de compreensão, né, da cidade de um modo geral, de aceitar os bares, as casas noturnas como espaço cultural, né? Então, e a gente está vendo aqui o trabalho que o Bimbo Bar faz, né, de convivência aqui com a vizinhança, que o Feitiço Mineiro também faz aqui do lado, e mostra que é possível sim, essa convivência ela é possível, e que a gente precisa pensar melhor, né, sobre o que está acontecendo com a cidade, e principalmente, Magela, essa coisa de criar espaços, né, que também a gente possa fazer um som mais alto, né, ter um movimento maior e que fica um pouco distanciado. O que você fala sobre isso? Eu acho que os espaços têm que ser conquistados. Nós sabemos que o espaço da rua ele tem que ser conquistado, especialmente pelos artistas. Nós temos aqui um dos grandes artistas que anda pelas ruas conquistando e abrindo trincheiras para a cultura, que é o Chico. Mas nós temos que também pensar nos artistas e na cultura como geração de renda, geração de emprego, geração de oportunidades. E muita gente às vezes não faz o debate plenamente, e nós sabemos que quando há um espaço
seja num bar, seja num teatro, grande ou pequeno, seja no espaço público, onde se possam caminhar, apresentar e estarem os artistas, nós estamos elevando o nível de consciência e cidadania, nós estamos trabalhando a possibilidade do prazer, do lazer, da cultura para todos, mas nós também estamos gerando emprego e gerando oportunidades na economia. Nós não podemos separar as coisas, temos que juntar as coisas. E eu considero que nós temos que ajudar a abrir esses espaços. Eu fico com muita dor no coração quando a gente vê um bar que tem música ao vivo, fecha. É muito ruim. Como é muito ruim você ver um teatro fechado. Como é muito ruim você ver um artista querendo se expressar e não ter onde fazê-lo. Então nós precisamos conquistar os espaços. Eu conto muito a história, Cristina, do Parque Olhos d'Água, e depois eu falo mais da frente dele. O Parque Olhos d'Água foi criado por um cineclube. O Cineclube Olhos d'Água ajudou a criar o Parque Olhos d'Água. Ou seja, há uma relação de tudo, especialmente da cultura, com o meio ambiente, com a possibilidade, como eu disse na primeira fala, de buscar a felicidade, que ela é plena, ela não é repartida. Então nós precisamos criar, preservar, incentivar e ampliar estes espaços. Muito bem. A Lei Capone quer dar uma palma. É porque, enfim, o Magela, quando estava revendo seus planos urbanísticos, destinou espaços específicos para a construção de espaços culturais, de centros culturais nas cidades, né? E enquanto secretário de Habitação. E aqui no plano nós não temos esse zoneamento. Teoricamente, a gente poderia, a lei do silêncio, ela não incidiria em espaços como o setor comercial sul, setor de diversões sul, setores bancários sul e norte. Teoricamente, são espaços onde a gente poderia, né, inclusive a administração permite um alvará até um pouco mais tarde. Mas falta um zoneamento para a cultura, né, para esses lugares onde a gente pode se exceder um pouco mais, onde a gente pode ter um festival que vai até mais tarde, ou onde era, sei lá, a antiga rodoferroviária. Urbanisticamente, Magela, como é que você pensa também a questão da cultura para além dos espaços onde, digamos assim, essa convivência pode, né, a gente não precisaria de uma convivência, mas pode fazer um espaço destinado para isso? Nós precisamos ter o cuidado de criar espaços muito específicos que depois podem não ser bem utilizados. Quando Brasília foi pensada, se criou o tal do setor de diversões sul, e que em tese era para ser um setor que juntasse bares, juntasse salas de espetáculos, e que na verdade acabou que não funcionou assim. Eu acho que nós precisamos criar a possibilidade de convivência de diversas manifestações. Quem aqui, nós que temos um pouco mais de tempo de Brasília e de idade, não se lembra da experiência da oficina do Perdiz, que foi uma das coisas mais fenomenais que eu conheço. Você ter uma oficina durante o dia e à noite ter uma sala de espetáculos. Eu que frequentei, que estive ali por muito tempo, sei que era possível conviver. Como eu também fui frequentador do Bom Demais, e ali não era apenas um bar e um bar de música ao vivo, era um espaço cultural que resistiu por muito tempo. O feitiço mineiro, que nós sabemos também da importância cultural para a cidade, então a convivência com esses espaços, ela precisa ser mantida. Mas eu cheguei a propor, como secretário de Habitação, a possibilidade de criar um espaço múltiplo, que fosse possível você ter, por exemplo, desfile de escolas de samba, mas você pudesse ter ao mesmo tempo um festival de
grupos juninos, que fosse não um sambódromo, mas um espaço que pudesse ter no mesmo lugar uma apresentação das escolas de samba, em outro período você ter festas juninas, em outro período você ter outras atividades como shows. Isso não foi à frente, mas ainda pode existir. E eu ajudei a criar, está para ser... tem os CELS, que foi um programa do governo federal, que a gente espalhou para algumas cidades, e eu ajudei, viu, Maria Laura, a financiar, a conseguir recursos para financiar lá em Samambaia, o Complexo Cultural de Samambaia. Samambaia é um polo cultural regional. Então nós temos que também descentralizar, não pode ser só no plano piloto, não pode ser só aqui, nós temos que descentralizar. Já está pronto, viu, Cristina, há mais de um ano, e não é inaugurado pela incompetência do atual governo. Nós colocamos dinheiro do Fundub, que é um Fundo de Desenvolvimento Urbano que existe da Secretaria de Habitação, 5.200.000, já está concluído o complexo, tem inclusive um teatro muito interessante, tem salas para oficinas, é muito interessante, mas as pessoas não usam ainda porque não foi inaugurado pelo atual governo. Mas mais do que isso, viu, Chico? Mas até porque não tem móveis, não tem nada lá. Sucatearam os acabamentos lá. Eu não sabia disso, mas você veja o seguinte, nós, como secretário de Habitação também, nós reservamos espaço em todos os projetos habitacionais para ter um espaço cultural. Então, por exemplo, lá no Paranoá Parque, tem 6.200 apartamentos, mas tem um espaço para ser construído um espaço cultural para a população. Nós fizemos isso em todos os projetos habitacionais. É preciso ter um governo que faça isso, que conclua essa parte do projeto, porque não basta habitação. Olha, uma das coisas que mais me chateia, tá, é quando acontecem essas mudanças de governo, né, o trabalho legal que o governo anterior fez e que o próximo não continua, gente. Eu acho isso um desperdício. Tínhamos que criar leis que evitassem esse tipo de coisa, porque eu acho um absurdo você ter um projeto bacana, sabe, que está em andamento, aí muda governo e aí tudo cai por terra, sabe? A gente perde tudo. É um absurdo isso. Eu acho uma burrice, né, que acontece com a gente aqui, no Brasil de um modo geral. Eu não sei se fora daqui também é assim, mas eu acho que a gente precisava de trabalhar isso de alguma maneira. Não sei como é possível, né, mas de criar leis, sabe, que obrigue o próximo governante a continuar executando aquilo que está certo, né? Eu não sei como é que seria isso, se a população participaria, votaria, exigiria, mas que não podemos desperdiçar as boas ideias, não podemos desperdiçar o dinheiro público que foi investido naquele projeto e que depois não vira nada, né? Eu acho, né, sacanagem, isso é sacanagem. Ô Zé Regina, fala aqui com a gente, o que você tem para perguntar para o Magela? Vamos fazer um rodízio. Gente, quem quiser perguntar alguma coisa para o Magela, principalmente, porque eu estou aqui para poder aprender muito, então ele está pronto para responder. Magela, você vem nessa briga pela cultura desde o seu primeiro mandato, né, Marcelo? E você foi um dos que começou a questão do fundo de arte e de cultura, né? A primeira lei que instituiu uma verba específica para essa área. Como é que você vê, desde aquela época, todo esse andamento que a gente viu que evoluiu muito o FAC, né, em vários aspectos, várias conquistas? Como é que você vê hoje a situação do FAC e detrimento com essa lei que está sendo implantada, que é a LOT? Eu tenho a felicidade de ter, junto com o movimento cultural, sido autor da primeira lei que criou o Fundo de Apoio à Cultura. Na época ele chamava Fundo de Apoio à Arte e à Cultura. E de lá para cá, ele veio sendo aprimorado.
Hoje, nós tivemos um avanço, se não me engano, em 2009, quando se estabeleceu um percentual mínimo do orçamento que ficasse fixo como específico para o Fundo de Apoio à Cultura. E hoje, eu acho que este é um dos instrumentos que nós precisamos usar, precisamos fiscalizar e precisamos democratizar. Ele precisa ser garantido. Tem que fazer com que aquilo que for aprovado seja pago. Porque não pode você aprovar um projeto, realiza o projeto e não recebe o recurso. Eu conheço, em alguns casos, inclusive no governo do PT, que eu sou filiado ao PT, onde ficou uma parcela a ser paga. Isso é muito ruim. Nós não podemos permitir, tem que ser execução obrigatória e tem que, aprovou o projeto, liberar o recurso. Ou só aprova se tiver o recurso para ser liberado, porque senão nós sabemos como é o processo da produção cultural. Às vezes se avança na produção e depois não tem como sustentar financeiramente. Nós precisamos avançar neste projeto e ele não servir para financiar projetos públicos. Projeto público tem que ser financiado com dinheiro do governo, das empresas estatais. Ele tem que ser exclusivamente para projetos que venham da produção privada, vamos dizer assim, dos produtores, artistas culturais da cidade. Nós ainda temos que caminhar, mas eu costumo dizer que o FAC é aquele filho que você coloca no mundo e fica torcendo para outros ajudarem a cuidar, e acaba que muita gente cuida e de repente fica mais bonito do que você imaginava, mais sabido do que você imaginava, e que começa a caminhar com as pernas próprias. Eu sou muito feliz de ter sido o autor legal do FAC, porque na verdade foi um debate que nós fizemos com o movimento cultural que me ajudou a elaborar aquela lei. Pirelli. Magela e Cristina, eu queria fazer uma pergunta relacionada às políticas públicas de cultura no âmbito federal, né? Nós vivemos um momento de desmonte total das políticas, não só da cultura, mas em especial da cultura, do ministério que foi um ministério que surgiu efetivamente no governo 2002, 2003, aliás, e agora está sendo desmontado. Qual a sua avaliação, Magela, e qual a sua avaliação, e o que é preciso para que um governo efetivamente possa colocar a cultura como prioridade na gestão pública? Lula livre! Eu acho que a gente não pode, ao responder uma pergunta dessa, deixar de fazer a denúncia. Na verdade, o golpe que foi aplicado contra a presidenta Dilma tem várias facetas. Uma delas é a agressão à identidade nacional da nossa cultura, que foi com a tentativa de extinguir o Ministério da Cultura. E só não foi extinto pela resistência que os fazedores, os agentes culturais tiveram naquele momento. Se fosse pela política de Temer e seus asseclas, certamente nós já teríamos o Ministério extinto, nós não teríamos mais nenhum tipo de recursos para esta área e nós estaríamos regredindo a tempos sombrios. O que nós vimos foi que a resistência conseguiu pelo menos manter o nome e a estrutura. É que a política, na verdade, a política que é feita autoritária, ela acaba tendo outras formas de destruir. Ela pode não acabar com o nome do Ministério, mas acaba com a sua ação. E é isso que está acontecendo neste momento. Eu acho que nós temos que permanecer na resistência, mas nós temos que acentuar a resistência. Esse ano é um ano de eleições,
nós vamos confrontar projetos, nós vamos confrontar propostas de país, e dentre estas propostas, uma das que mais nós precisamos ficar atentos, sobre as quais nós devemos ficar atentos, é a da proposta cultural. Nós não podemos permitir que o retrocesso que está sendo promovido nem permaneça e nem se acentue. Então, no momento do processo eleitoral, esse debate tem que ser feito. Nós temos que confrontar os projetos, e um projeto democrático, popular, precisa voltar a governar este país. Eu acho que nós temos também que brigar para melhorar as propostas de financiamento da cultura no plano nacional. Eu sei que a minha amiga Cristina Roberta está colocando o seu nome para uma pré-candidatura a deputada federal. Ela vai ter a função de fazer esse debate no Congresso Nacional, porque também nós não podemos ter um ministério e o ministério ser esvaziado. Nós não podemos ter vamos dizer assim, uma capa e não ter conteúdo. Quando eu fui deputado federal no penúltimo mandato, eu fui relator do orçamento da União. E foi o período que o Ministério da Cultura teve mais recursos em toda a sua história. É claro, eu vinha com compromisso com o segmento da cultura, eu tinha a obrigação de fazer isso, mas nós temos que colocar recursos, mas temos que fazer com que eles sejam aplicados democraticamente, inclusive fazendo a interiorização e a regionalização da aplicação desses recursos. Aproveitando, Cristiano, o gancho do Magela, que falou do papel dos artistas, dos produtores culturais, do movimento cultural brasileiro na resistência ao golpe, queria que você falasse da experiência na Funarte, porque a Cristina Magela foi uma das responsáveis por a ocupação da Funarte e resistiu ao golpe e denunciou diariamente o golpe. Fala disso, Cristina. Foi um movimento interessante, um momento ímpar, né, que a gente viveu. Logo depois que a Dilma foi expulsa, né, foi tirada forçadamente ali do Planalto, eu encontrei um rapaz que vendia pano de prato na rua, e ele chegou para mim todo feliz. Agora esse Brasil vai dar certo, né? A Dilma saiu. E aquilo me deu uma indignação tão grande, né? Porque, de repente, ele achar que o fato dela ter saído era a salvação. Engoli aquilo, fui para casa angustiada e digo, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. E nesse momento, as Funartes já estavam sendo tomadas pelo Brasil, e aqui a coisa estava meio parada, assim, eu não sabia, eles estavam programando ocupar a Funarte uma semana depois. E eu achei aquilo tão absurdo, falei, gente, a gente tem que aproveitar os momentos, não tem semana depois, tem hoje, né? E aí, tem hoje, botei lá nas redes sociais, estou indo ocupar. Estou indo, chame seus amigos, falei para minha filha e chamei algumas pessoas, o Joãozinho, meu irmão, Joãozinho da Vila, que ainda estava vivo, né? E aí, quando eu chego lá no maior escuro, eu, o João e a mídia ninja, né? E quando foram chegando, Chico Nogueira, né? O maestro Joaquim França, a Dora Galesso, né? Disseram, gente, a gente não pode deixar a Cristina fazer isso sozinha. Aí chegaram todos, nós passamos 2 meses, 60 dias dentro da Funarte, né? E era um clima de terror. No primeiro momento, assim, a gente tinha helicóptero sobrevoando a gente o tempo todo, e a gente tentando se organizar, aquelas várias tribos acontecendo ali dentro. E foi um momento de muito aprendizado, muito rico para a gente. E tudo bem, a gente manteve o Ministério, acaba no Ministério, não acaba, mantivemos o Ministério. Mas, como a gente sabe, é um Ministério só de capa, sem conteúdo, e que, de repente, chega a história da Lei Rouanet, né, que foi discutida depois, que o artista que estava ocupando, né, Chico Buarque, estava usando a Lei Rouanet, né, como se fosse uma coisa horrorosa. E, quando for investigar, quem realmente estava ocupando a Lei Rouanet não era tanto assim os artistas do povo, mas sim os globais, né, o Circo du Soleil, né, gente que realmente não precisava tanto, né? Mas estamos aqui.
vivendo um país que tenta sufocar a cultura, que tenta sufocar a educação, né, para que a gente não tenha voz, para que a gente não tenha memória, para que a gente, né, esqueça até quem nós somos. E é muito triste isso, a gente precisa recuperar a nossa identidade, né, e a cultura é o melhor caminho para isso. Bom, estamos aqui falando... Você também estava na Funarte? Também estava lá. Eu fui para poder visitar, ver como é que estava a situação, só para poder... E pronto, fiquei lá vários dias sem voltar para casa, casamento quase deu fogo. E tudo por conta da Cristina, por culpa da Cristina. Bom, foi ótimo, uma experiência maravilhosa. Quando a gente fala de falta de espaços, né, que estão tudo fechado em Brasília, os teatros públicos, o que também encarece os teatros particulares, porque você não tem parâmetro, né? Quando você tem um teatro público aberto, ele serve de parâmetro quanto vale uma pauta, porque aí você tem uma opção de recorrer ao público. Quando você perde esses parâmetros, os preços ficam inviáveis, né? Mas a gente tem um aparelho incrível distribuído todo o Distrito Federal, que são as escolas. Eu queria que você falasse da sua experiência, quando é que você percebeu isso e falou, temos que garantir esse espaço. A escola como espaço de manifestação de arte e de cultura. Na verdade, Regi, eu percebi isso desde sempre. Eu sou mineiro, eu cheguei em Brasília no início de 1979, mas já na minha cidade, nas cidades por onde eu passei, onde eu nasci e onde eu morei, que foi Patos de Minas, Uberlândia, Frutal, Itapajipe, eu sempre tive uma relação com a cultura. E sempre achei que as escolas eram espaços que tinham de ser ocupados pela comunidade, mas especialmente pelos fazedores de cultura. E eu tive uma experiência aqui em Brasília, que foi uma das mais ricas que eu vivi. Quando eu cheguei em Brasília, eu fui morar na quadra 410 Norte e queria fazer alguma coisa na cultura. E descobri que tinha um cineclube na 415 Norte, que funcionava numa escola que tem lá até hoje. Esse cineclube tinha uma pessoa chamada, muitos aqui, os mais antigos lembram, Marco Antônio Guimarães, que pessoa belíssima, belíssima, coração maior do que o mundo, eu fui recebido lá como alguém que já fazia cineclube em Patos de Minas, e o cineclube se chamava Cineclube Olhos d'Água. Era um cineclube de resistência, porque as pessoas queriam fazer cinema ali, fazer cultura com a comunidade, e era no domingo à noite, e era dentro da escola, e ficava cheio, e tinha 2 sessões. Às 7 horas da noite tinha uma sessão infantil, acabava a sessão infantil, tinha uma sessão para os que não eram crianças. Era uma coisa espetacular, e a população brigava pela preservação das nascentes das quadras 413 e 414. O tempo passou, eu fui eleito deputado distrital, e um dos primeiros, se não me engano, o primeiro projeto que eu apresentei foi o projeto de criação do Parque Olhos d'Água. Foi muito difícil aprovar a lei, foi muito difícil manter a lei vigindo, e foi muito difícil implantar o parque. E hoje está lá, é um dos parques de frequência proporcionalmente maior no Distrito Federal. E eu digo que o Parque Olhos d'Água foi criado pela cultura. O Parque Olhos d'Água foi criado por um cineclube, e um cineclube que funcionava na escola. Aí logo depois, um dos projetos, Maria Laura, que eu fiz, foi um projeto que
determinava que as escolas deveriam ser abertas, escolas públicas, nos finais de semana para a comunidade, especialmente para fazer atividades culturais. Aí tem um outro problema, que é mais difícil de ser solucionado, que é o problema de ter pessoal para fazer as escolas ficarem abertas. Mas é um problema que, se a comunidade quiser, se ela se apossar da escola, ela pode manter a escola aberta, limpa e fechar segura e usar a escola no final de semana adequadamente. Eu acho que a gente ainda vai realizar esse sonho. Por que você acha que esse sonho não se realiza? Depende de quem isso? Olha, depende, primeiro, de políticas públicas governamentais. E depende fundamentalmente da sociedade se organizar para isso. Eu acho que nós precisamos que as associações de pais e mestres, a vizinhança, tome conta da escola. Entenda que a escola pública não é uma propriedade do governo, é uma propriedade da sociedade, especialmente da comunidade. Eu acho que nós ainda vamos chegar, eu não sou daqueles sonhadores que querem sonhar sonho para os outros realizarem, não. Eu acho que ainda a gente vai chegar ainda o tempo que nós vamos ter o sonho da população, da comunidade, assumir a escola como sua e ocupá-la adequadamente, para saber sobre o conteúdo, mas saber também como fazer com que ela se transforme num espaço de convivência, num espaço cultural, num espaço de respeito que nós precisamos fazer. Eu acho que isso ainda é possível fazer. Mas quem tiver no governo tem que ter atitude de de chamar a comunidade para fazer isso. É muito interessante esse projeto. Eu queria chamar Henrique Rocha. Henrique. Olá, boa noite. Meu nome é Henrique Rocha, eu sou um produtor da cidade. Eu tenho duas perguntas, eu vou começar por uma, aí depois eu faço outra. A gente aqui em Brasília, a gente observa ciclos de disponibilidade de recursos para os projetos culturais com pouca perenidade. A gente verifica que, devido justamente ao período eleitoral, a gente tem baixas e altas que são relacionadas justamente com o começo e o fim de cada gestão, que não raro se alternam entre oposição e situação, e dessa forma acaba por descontinuar algumas políticas, né? Ou deixam estacionadas justamente no último ano de governo, pendulares com relação ao resultado que acontece em outubro. Por outro lado, a gente, dentro de uma perspectiva realista, observa que a tendência, infelizmente, da disponibilidade de recursos públicos para investimento em produtos culturais é de queda. Nacionalmente é assim. Brasília tem conseguido resistir no que se refere ao FAC, mas no que se refere a todas as outras fontes de investimento, não. Tem acompanhado a infeliz tendência nacional de ter um investimento público cada vez menor em cultura. Paralelo a isso, a gente observa que há projetos que podem ter uma forma de financiamento que não se relaciona diretamente com o fomento. Que ela pode ser um financiamento do ponto de vista clássico da economia, ou seja, com empréstimo, de forma financiada com recursos subsidiados, entendendo o projeto como um empreendimento e tendo ali o retorno, né, através de pagamento desse financiamento, e com isso entendendo aquele produto cultural como empreendimento. É uma política pública que não se observa no Brasil acontecer, se observa em vários outros lugares do mundo. É um lugar onde a gente tem alguns fundos que poderiam ser base para servir como fomento financeiro para essas políticas públicas de empréstimo, como o FCO, que é subutilizado demais, principalmente no DF. Tem o BRB como um dos agentes, né? Ou seja, é um fundo federal que tem um BRB como um dos agentes e que mesmo assim não opera em função de uma cadeia econômica local. A minha pergunta é a seguinte:
como é que você pensa uma política pública que possa ser desenvolvida no âmbito da CLTR, no âmbito de uma perspectiva legislativa e que possa estruturar uma política no sentido de fazer com que essa atividade econômica exista com um tipo de fomento que não seja o fomento público a fundo perdido, e sim com retorno financeiro e entendendo o produto cultural como um empreendimento. Olha, eu vejo isso como perfeitamente viável. Nós precisamos mudar um pouco a nossa tradição, porque infelizmente nós não temos a tradição de financiamento de empréstimo para produções não apenas culturais. Nós olhamos, por exemplo, o esporte, a não ser o esporte de resultado financeiro, resultado em dois sentidos, resultado de sucesso nas competições, como sucesso financeiro. Nós não temos muita tradição de empréstimo no Brasil, mas eu vejo que é possível, aliás, que é necessário que a gente faça isso. Não pode ser o empréstimo tradicional. Banco só existe para pegar dinheiro a preço baixo de quem tem algum dinheiro e emprestar para os outros a preço alto. Ele ganha assim. Então nós não podemos achar que banco vai fazer caridade, que não vai. Eu sei que não é isso que você propôs. O que você está dizendo é a criação de um fundo que inclusive pode ter uma gestão plural, pode ter uma gestão democrática, transparente, e que financie. É verdade que é preciso romper com a nossa tradição, que nós hoje não temos ainda esta experiência sendo vivenciada, mas há países que isso é muito usado e nós precisamos trabalhar esta possibilidade. Mas mais do que isso, eu acho que nós precisamos pensar formas de financiar a cultura, criando alternativas as mais diversas. O poder público, o governo, ele não precisa ser apenas aquele que tem o cheque, que tem a caneta para assinar o cheque. Ele pode ser mobilizador. Por exemplo, na conversa sobre o carnaval pode ter fontes de financiamento. Eu vou dar apenas um exemplo, mas isso serve praticamente para tudo. Pode ter uma fonte de financiamento que não seja através de incentivo fiscal, que não seja através de fundo público, que seja de fundo de recursos privados com fim comercial. Você pode fazer isso com um livro, você pode fazer isso com uma peça de teatro, desde que o governo, inclusive, ajude a abrir espaços para isso. Eu já vi, em muitos casos, o governo ajudando a captar recursos para atividades que são, às vezes, grandes atividades. Mas ele pode ajudar também para atividades médias ou atividades pequenas. Eu acho que nós precisamos avaliar, para o ano que vem, a possibilidade de criar esse fundo de financiamento. Acho que é perfeitamente possível. Os rentistas vão gostar, porque também a cultura possibilita renda, possibilita lucros, tem muitas possibilidades disso existir. Então nós temos que trabalhar essa perspectiva. Gostaria muito de aprofundar neste assunto com você. Quando nós aprovamos a primeira lei do FAC, ela tinha duas pernas. Era o Fundo de Apoio à Cultura e a lei de incentivo. A lei de incentivo era muito difícil de fazer aqui no Distrito Federal, porque ela só tinha dois impostos, que era o IPTU e o ISS, Imposto sobre Serviços. Não podia fazer com o ICMS, porque o ICMS dependia da aprovação do governo federal, do Conselho dos Secretários de Fazenda. Então ela acabou não pegando. Mas é possível também que você pegue uma parte desses impostos, coloque num fundo e o fundo tem a possibilidade de fazer empréstimos e ter retorno.
fazer a outra pergunta? É isso, né? É um fundo que ele pode existir com um montante interessante inicial, mas que a fonte de alimentação dele não precisa ser constantemente alta, porque subentende-se que vai haver uma avaliação daquele empreendimento, que vai haver a retroalimentação desse fundo através do pagamento, né? Então é uma perspectiva interessante. O modelo colombiano é um modelo muito interessante, tem funcionado de forma muito impulsionante, está fazendo da Colômbia uma plataforma cultural da América Latina e que tem muito a ver com isso. Obrigado, acho interessante, vamos tentar se aprofundar. O UFCO é um lugar interessante de se estudar, como sendo um fundo que já existe e que já tem como qualificar projetos que são ligados à economia criativa e que é um fundo federal, né? Ou seja, é de todo interesse, deveria ser de todo interesse do governo local fazer com que o BRB tivesse toda a agilidade no sentido de acesso e disponibilização desses recursos na economia local. A minha outra pergunta está relacionada com o calendário cultural de Brasília. O calendário cultural de Brasília é uma demanda do segmento cultural histórica, né? Ele já vem passando por várias metamorfoses de proposta. No imaginário dos agentes culturais da cidade, seria uma forma que tivesse um apoio e uma fundamentação e uma organização partindo do poder público, no sentido de ter um calendário garantindo datas de determinados eventos consolidados, importantes, de diferentes segmentos em todo o Distrito Federal. Isso a gente encontra alguns ativos importantes numa política como essa. A primeira é a garantia da continuidade desses projetos, porque entendendo que sejam projetos realmente identificados com a cidade, ou seja, que tem uma prerrogativa de ser um patrimônio imaterial do Distrito Federal, isso distribuído no máximo de cidades possíveis. E, ao mesmo tempo, ele coaduna com a possibilidade de transformar e entender a cidade como sendo uma cidade que tem a cultura como atividade econômica importante, no sentido de atrair turistas para participarem desses eventos. Brasília tem um problema muito grande de participar do trade turístico com seus grandes eventos de grande qualidade que já acontecem aqui, porque nunca ele acontece no mesmo dia, nem na mesma época. Todo ano, quando acontece todo ano, acontece em meses diferentes. Então é impossível para o poder público ou mesmo para entidades privadas gerarem um calendário e poderem entrar no trade turístico e poderem conquistar nas agências de turismo como sendo eventos que você pode ir a Brasília com uma tarifa especial, participar de um evento incrível como Cena Contemporânea, República Blues ou vários outros que a gente tem aqui, mas a gente nunca sabe quando eles vão acontecer. Então são duas perspectivas que também se relacionam com o impacto socioeconômico e que, ao mesmo tempo, tem uma relação com a garantia de continuidade de eventos e produtos culturais que são, de fato, muito, muito ligados à identidade cultural da cidade de Brasília. Então, eu queria escutar também do senhor algum tipo de uma opinião sobre a possibilidade de, finalmente, a gente conseguir um modelo, porque a dificuldade, eu imagino que seja um modelo, de um calendário cultural que a gente pudesse, a partir daí, desenvolver várias outras perspectivas de fomento ao exercício artístico na cidade. Na verdade, eu tenho uma convicção de que Brasília tem um potencial enorme para se transformar num grande centro turístico, receptivo do turismo. Nós somos a capital da República, nós temos uma arquitetura ímpar, nós temos aqui prédios também únicos do mundo. Eu, particularmente, Maria Laura, acho que a Catedral de Brasília é um dos prédios mais bonitos do mundo e nós não vendemos isso como uma possibilidade turística. Nós temos um lago urbano absolutamente sem utilidade turística, econômica.
nós temos que pensar na nossa vocação econômica também. E eu considero que o turismo receptivo em Brasília, até porque nós temos aqui ao redor a possibilidade do ecoturismo muito intenso. Nós temos desde Rota do Cavalo até Chapada e outras possibilidades. E aqui em Brasília, muito pouca gente sabe, eu não tenho os percentuais atualizados, mas aqui os hotéis, entre terça e quinta-feira, ou terça e sexta de manhã, tem o preenchimento da sua capacidade, da capacidade hoteleira, em cerca de 80%. Quando chega na sexta-feira, de sexta a segunda, cai para 20%. Uma ociosidade absoluta, absurda. Então nós precisamos pensar num calendário que junte muitas coisas, não apenas a questão cultural. Nós precisamos pensar que aqui, nós já tivemos um autódromo aqui, que poderia ser também um polo. Nós, do governo do PT, o autódromo estava sendo pensado para receber a Fórmula Indy. Mas lá pode ter outras utilidades, além de corridas. Então nós precisamos juntar, pensar numa coisa completa. E certamente o espaço de um calendário cultural faz parte desse grande projeto. Brasília tem, durante 6 meses, a possibilidade de grandes eventos a céu aberto, que pode desde um campeonato de balonismo, de asa delta, até grandes shows abertos. Mas nós também temos a possibilidade de fazer espaços culturais que circulem pelo Distrito Federal para explorar a múltipla regionalidade que é presente na nossa cidade. Eu sou mineiro, estou aqui ao lado de uma cearense e assim por diante. E convivemos como? Aprendendo a conhecer, respeitar, gostar, consumir, inclusive, a cultura das nossas regiões. Eu mesmo defendo que Brasília pode ter aqui, competir com o Nordeste na época de junho, dos grupos juninos, das festas juninas. Nós podemos competir, nós não precisamos ir para o Nordeste para ver as festas, nós podemos trazer as regiões perto daqui para isso, mas isso tem que ser pensado como identidade cultural, como identidade de um povo, tem que ser pensado como geração de emprego, tem que ser pensado como economia, porque aí você junta todos os pedaços para poder fazer um calendário que tenha uma parte cultural, uma parte esportiva e uma parte de eventos. Por exemplo, para concluir sobre essa pergunta, Brasília pode ser a capital de eventos como congressos, seminários, simpósios. Aqui é o único lugar do Brasil que você pode colocar o presidente do Congresso Nacional num evento nacional a 5 minutos de onde ele trabalha. Aqui é o único lugar no Brasil que você pode colocar o presidente da República num evento nacional a 5 minutos de onde ele trabalha e onde ele mora. Então nós tínhamos que explorar. Brasília tinha que ter aqui todos os anos congressos de jornalistas, congressos de médicos, congressos e assim por diante. Mas aí tinha que ter a garantia que nestes congressos também houvesse espaço para a cultura, inclusive pensando na cultura como identidade nacional, regional, mas também como geração de renda e emprego, para poder permitir, possibilitar que a nossa cultura, que os nossos trabalhadores da arte aqui pudessem ter a sua renda fazendo o seu trabalho dignamente nestas atividades, juntando tudo. Eu acho que nós ainda vamos chegar lá. Olha, a gente que vive aqui há muito tempo, a gente viveu e vive essa evolução. Realmente é fantástico, ainda tem muito o que fazer, mas faremos mais, não é, Magela? Maria Laura, por favor, dê o seu testemunho.
o testemunho que eu vou dar aqui é que eu também participei dos palcos do Bom Demais, mas não como cantando como a Cássia Eller, mas falando, porque lá nós também discutimos política nos idos de 86, né? E eu era candidata a constituinte e tive a oportunidade de, naquele bar, que era um espaço de difusão de cultura e de se fazer política, né, de participar dos debates de lá. Então, acho que esse registro é importante que se faça, inclusive, Cristina, para ficar assim, bem claro que você não é uma iniciante. Você está na roda faz tempo, né? Bom, olha, eu queria, Magela, que você falasse um pouquinho sobre um dos problemas para os que fazem isso, né, e uma das dificuldades de se administrar, que é a questão da lei do grafite, não é? Quer dizer, a gente viu o bafafá que foi em São Paulo, quando um governo bastante reacionário resolveu passar tinta cinza, preta, né, cobrindo a arte de muitos artistas e que tinha custado muito tempo e muita criação, né, nos muros daquela cidade. E eu estou dando um exemplo porque lá foi o máximo do máximo, não é? Quer dizer, botar tapume, passar a tinta, quer dizer, eliminar aquele aspecto da criação daqueles artistas lá em São Paulo. E aqui a gente vê, quem passa lá embaixo da rodoviária, vê alguns murais relativamente feitos e elaborados, e daí a pouco não tem mais nada, não é? Enfim, que você fizesse uma reflexão sobre isso. Mas eu queria falar de um outro aspecto, que eu não vou transformar em pergunta, mas eu acho que dá muita conversa, que é parabenizar a iniciativa, Cristina. Parabenizar a iniciativa de vir para o espaço público, no meio público-privado, não é? Porque aqui tem pessoas que fizeram o contrato para o uso dessa área, essas pessoas estão pagando imposto, essas pessoas estão sendo responsáveis pela segurança das pessoas que estão aqui. Quer dizer, existe uma quantidade de regras estabelecidas, ou socialmente, ou legalmente, para que esse espaço exista com o conteúdo que ele está tendo, não é? Então, isso prova, na prática, o que o Magela chamou de estabelecermos convivência, não é? Porque a gente só não estabelece convivência e acha que a lei é aquilo que está escrito e votado né, pelo Congresso Nacional ou pela Câmara Distrital, né? Aqueles que não se dispõem ao diálogo para elaborar também as formas sociais de conviver e de fazer junto, né? Então eu quero parabenizar a Cristina pela iniciativa e as pessoas que são responsáveis por esse espaço que eu nem identifico, né? Embora seja moradora aí do bloco ali de trás do Big Box, tá? Pela coragem de fazerem uma atividade dessa natureza, porque a gente podia estar aqui e ser repudiada porque quem está ali atrás, e porque quem veio para o bar para tomar uma cervejinha, entende? E, no entanto, vocês tiveram coragem de abrir esse espaço para isso. E quero parabenizar também o Magela por uma coragem que está rara hoje em dia, que é a coragem de vir no espaço público aberto, que pode ser desconhecido da gente, mais ou menos, né? Discutir política. Porque nós estamos vivendo um momento nesse país que demonizaram até a palavra. Porque isso aqui é política, isso aqui é saudável, isso aqui é convivência. E, no entanto, é muito provável que tenha gente que ache errado estar se fazendo política aqui. Eu não estou dizendo nem discutindo, porque nós estamos fazendo. E fazendo cidadania. E a gente precisa acreditar nisso. Porque senão, a nossa opção vai ser pelo autoritarismo.
Porque só não é uma questão de preto e branco, não é isso, no sentido de bem e mal ou coisa parecida, não é? Existe muita coisa pelo meio do caminho, mas precisa haver uma perspectiva democrática, não é? Que se contrapõe a uma perspectiva autoritária. E eu não acredito, até porque já vivi 76 anos de idade, eu não acredito na liberdade de expressão e de elaboração e de construção de cultura, né, com o autoritarismo imperando. Aí vocês podem dizer, olha, mas a gente viveu a ditadura e tivemos um Chico Buarque, um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, só para dizer 3, porque eu amo todos 3. Né? Mas foi uma infinidade, foi uma geração que agora está com 70 anos e que se construiu na ditadura, um tacanho né, da ditadura e da prisão mesmo. Né? Então eu não estou falando da impossibilidade, né? Mas eu estou falando que a possibilidade de se construir políticas públicas, as mais diversas, e particularmente na que nós estamos discutindo hoje, que é de cultura, se os governos e a sociedade tiver uma perspectiva democrática, que lhe garanta o diálogo para a construção dessa possibilidade. Maria Laura merece e tem, da minha parte, o maior respeito, a maior consideração e um especial carinho. É uma companheira fundadora do PT, foi deputada federal e honrou não apenas o nosso partido, mas honrou o povo brasileiro, especialmente os trabalhadores do Congresso Nacional, e sempre foi uma referência para nós, uma referência de capacidade, de resistência e de ética. E continua sendo, Cristina. Saiba disso, você a conhece muito bem. E como ela disse, é companheira de muitas caminhadas. E ela falou aqui sobre o grafite. Uma das coisas mais assustadoras que eu vi nos tempos modernos, atuais, foi a atitude do prefeito de São Paulo, que agora se propõe a ser governador, de apagar grafite feito nas ruas daquela capital. Eu me assustei muito, porque essa é uma das facetas, uma das faces mais claras do autoritarismo. É como se queimasse livro, quando a gente se lembra do nazismo queimando livros em praça pública. Eu tenho a honra de ter sido autor de uma lei federal sancionada pela presidenta Dilma, que faz um reconhecimento legal, que parece que não precisava, mas ele acabou sendo muito importante, do grafite como arte, como manifestação cultural. Porque, infelizmente, em muitas cidades deste país, a gente via os artistas do grafite serem tratados como se fossem artistas da pichação. Como eu acho que ambos são, e eu não sou daqueles que fico dizendo o que é certo, o que é errado, não sou ninguém para ficar julgando isso, mas havia uma repressão muito forte, especialmente aos grafiteiros, numa confusão que não se podia permitir nem permanecer. E nós fizemos um projeto que acabou sendo lei, hoje é lei, reconhecendo o grafite como arte. E aí sim, hoje já nós podemos dizer que já não há tanta repressão, ou não há mais repressão, pelo menos que a gente conheça, não pode haver a arte do grafite. Mas é absurdo, porque nós também não temos aqui no Distrito Federal uma política, não é para o grafite apenas, para a ocupação dos espaços públicos. Aliás, a gente já tem uma ausência de política cultural no Distrito Federal que a gente vai ter que discutir. Cristina, eu tenho muita convicção de que você receberá um apoio enorme na sua campanha
hoje você é pré-candidata, mas você será nossa candidata a deputada federal. E nós vamos precisar muito de você no Congresso Nacional, como alguém que não teorizou sobre o fazer da cultura, que praticou em toda a sua caminhada, seja em espaços que você construiu como o Bom Demais, como em outros espaços que você ajudou a construir. Eu tenho muita convicção e tenho fé, vamos dizer, fé política, expectativa e esperança, de que você receba o reconhecimento, não apenas dos fazedores de cultura, da arte e da cultura, mas do povo do Distrito Federal, para que esta caminhada seja bem sucedida. Porque você vai preencher um espaço que a minha amiga e companheira Maria Laura deixou vago ao não ser candidata. Então você vai poder preencher isso. Podemos ouvir o Chico? Chico? Bom, é uma pena que o Henrique Rocha, que está aqui ainda, que bom que ele está aqui, porque eu quero falar para ele e para outras pessoas. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: estou na frente aqui da redação, deixa eu sentar aqui. Que o ano passado eu tive a felicidade de participar de uma feira de negócio no Velho Mundo, lá na Europa, lá na Alemanha, em Bremen, chamada Jazz Red. Aí eu saí daqui com um discurso da Secretaria de Cultura. Como eu sei que você trabalha com muitos projetos na Secretaria de Cultura, eu quero dizer para você e para as outras pessoas. As pessoas daqui falavam para mim, quando eu saí daqui, é importante que a gente venda os shows da gente na Alemanha, na Europa, porque cada vez o Estado vai investir menos em cultura aqui no Brasil. Cada vez o Estado não vai pagar a peça do Zé Regino, não vai pagar os shows do Banda e Brincantes, não vai pagar os espetáculos do Alberto Salgado, porque nós não temos que investir nisso, porque no mundo ninguém faz isso. Aí eu cheguei na Alemanha e era o contrário. Quando eu cheguei na Alemanha, na feira de negócios, a Finlândia tinha pagado quase metade da feira para um saxofonista bunda, muito ruim deles lá, que apresentava o show dele o tempo todo na feira lá, para vender aquele show deles para coisa. Eu digo assim, a Finlândia tem uma produção musical chinfrim, ruim, mas investe um dinheiro estatal regular e verdadeiro e que promove os artistas da Finlândia, apesar da baixa qualidade dos artistas dele. Porque para eles tanto faz a baixa qualidade dos artistas. O dinheiro do Estado está ali para investir a produção da cultura local. Porque eles acham que cultura local não é uma coisa para ser investida, assim, uma coisa que tem que ser apreciada pelo mercado. Porque o mercado não existe, como dizia o Saramago, Zé Saramago. O Saramago falava, não existe mercado. Quem fala do mercado está mentindo, porque o que existe são os mercadores. Quem fala das leis do mercado está mentindo, está sacaneando com a produção cultural dos lugares, porque o que existe são os mercadores. O que existe é isso que nós estamos fazendo aqui. O que existe é o seguinte, não existe dinheiro privado. Quando a pessoa fala dinheiro privado, está mentindo, porque não existe dinheiro privado, o dinheiro é todo público. Todo o dinheiro que existe é público. Esse negócio que a gente tem que se regular pelas leis do mercado é uma sacanagem muito grande. A gente continua prosseguindo nessa grande mentira que nos ilude e que não nos leva a lugar nenhum, que pega a nossa produção cultural. Em Brasília é a maior proporção de músico por habitante que existe no mundo. A gente não sabe disso, mas Brasília é a maior proporção de habitante por habitante, de músico por habitante que existe no mundo. Nós temos uma quantidade de produção cultural em Brasília que a gente não tem nem ideia, e a gente não considera isso. Em 2000 e alguma coisa, a gente foi numa produção do aniversário de Brasília, ainda no governo Arruda. O secretário de Cultura do governo Arruda falou pra gente,
Nós precisamos transformar essa cidade num lugar culturalmente turístico. E para fazer isso nós precisamos trazer muitos shows internacionais para cá, para transformar Brasília num lugar de música do mundo. Eu falava assim para ele naquela época: você vai para Andaluzia, você vai procurar flamenco, você vai procurar as pessoas que tocam a música que tem de lá. Ninguém sabe o que tem aqui, e ninguém sabe o que tem aqui. Ninguém conhece a Célia Porto, ninguém conhece o Rênio Quintas, ninguém conhece a beleza da música que se produz aqui, ninguém conhece as coisas que estavam acontecendo aqui. O Renato Russo nunca tocou no aniversário dessa cidade. O Renato Russo, que a gente hoje fala assim, ai que beleza de Brasília, nunca tocou no aniversário dessa cidade. Nunca teve espaço para tocar aqui nessa cidade. O que nós precisamos fazer aqui é olhar para o que nós fazemos aqui e agir o que a gente faz, o que essa Secretaria de Cultura desse governo horrível, horrível. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim: eu nunca imaginei que eu pudesse sentir saudade do governo Roriz, e no governo Hollenberg eu sinto saudade do governo Roriz, do ponto de vista da produção cultural. A Secretaria de Cultura tem a vergonha, que nunca vai ser apagada, de ter o edital 001 de 2015 ser o edital do Réveillon de 2016. Para quem não sabe, o governo Hollenberg, na gestão do Guilherme, que é um querido amigo, por quem eu sinto muito de dizer isso aqui agora, o edital 001 de 2015 foi do Réveillon de 2016. Isso não pode ser apagado da história dessa cidade. Não é de gasto inequívoco, gasto errado de dinheiro do Estado, gastar com cultura. Nós temos aqui um problema. Ontem eu estava num debate a respeito do gasto de gasto de dinheiro com cultura. As pessoas ficavam discutindo: esse gasto é de competência estadual, de competência distrital, de competência municipal, de competência federal. A competência é sempre cultural. A gente acha que gastar com cultura é desperdício, é gasto de dinheiro, é investimento em nós mesmos. Eu não estou falando da minha música. Se eu morrer hoje e não cantar mais nada, tanto faz. Mas a produção cultural que existe no mundo, no Brasil, no Distrito Federal, ela nos constitui. E se a gente não considerar isso, nós não estamos fazendo nada que importa. Nada que importa. Existem algumas coisas que são essenciais para a existência da pessoa na Terra. Essas coisas que são essenciais para a existência da pessoa na Terra foram definidas lá pelo salmista, por Davi. O salmista, muitos anos atrás, diz assim: pão, teto e agasalho. Eu tenho aqui a honra de estar apoiando essa pessoa que tem uma história no Distrito Federal, para quem a questão do teto é uma questão essencial. Eu digo assim, Magela, o trabalho que você fez aqui no Distrito Federal, não existe uma outra referência igual que a gente possa imaginar. Então, para isso, eu me coloco à disposição para a continuidade desse trabalho e para a gente continuar outras coisas. Mas é importante que a gente saiba que tanto quanto aquele apartamento que está ali, iluminado, que tem uma pessoa morando dentro, que tem uma família morando dentro, que tem gente que encontra ali o teto, o agasalho e o alimento necessário para a sobrevivência, tanto quanto isso é a cultura. E se a gente não considera a cultura do mesmo jeito, sabe o que nós vamos? Nós não vamos para lugar nenhum. Porque não adianta a gente dar as condições materiais para as pessoas e não discutir e não se colocar na condição do debate ideológico. Então, para mim é muito importante estar aqui nesse dia. Para mim é muito importante estar apoiando aqui a Cristina. Para mim é muito importante estar apoiando a Magela. Para mim é muito importante que a gente se coloque nesse lugar onde as pessoas estão ouvindo. Aqui eu tive a pachorra de dar uma volta aqui ao redor para ouvir se as pessoas ouviam o que nós estamos falando, né? Eu digo assim, se as pessoas estão ouvindo, eu não sei, mas que tem condição de ouvir, tem. Isso é cada um que vai estar ouvindo ou não vai estar ouvindo. Mas eu digo para vocês aqui, o que nós estamos fazendo aqui é um negócio que nós já estamos fazendo desde o começo. Quando a gente era moço, a gente já pensava isso. Nós estamos aqui construindo o nosso processo civilizatório. Nós estamos num país novo, com pouco tempo de construção, e que nós estamos construindo nosso processo civilizatório. No nosso processo civilizatório, eu digo para vocês, a cultura é essencial. A cultura não é uma coisa menos importante do que calçar as ruas.
ela não é menos importante do que fazer as casas, ela não é menos importante do que fazer pontes, do que fazer estradas. Ela é tão importante quanto tudo isso. E graças a Deus nós estamos aqui, e graças a Deus nós estamos desse lado que nem sempre é o lado vitorioso do ponto de vista assim, da vitória bélica das coisas. Mas graças a Deus é o lado que está do lado da alegria, da felicidade, da beleza. Deus nos ajude. Muito obrigada, Chico. Muito obrigada, Maria Laura. Muito obrigada, Fred. Muito obrigada a Zé Regina, a Lê. Henrique, desculpa, Henrique. Velhinho tem disso, esquece as coisas. Nunca lembro. Mas olha, eu acho que foi uma experiência maravilhosa estar aqui. Me fez lembrar o velho Bom Demais, porque eu acho que naquele momento foi da maior importância a gente ter um espaço, um bar que pudéssemos discutir política. E hoje, quando o Sandro Biondo abre o espaço dele pra gente, tá? É muito fantástico isso. Eu espero que a gente continue aqui fazendo esses debates até a eleição. Tá bom? Eu quero passar a palavra aqui pro Magela se despedir. Rafael e Ana Júlia também, que nos ajudaram a estar aqui e que vão estar com a gente também até o final. Muito obrigada, Sandro, Rafael e Ana Júlia. Um beijo grande. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte: se tiver como fazer, eu vou assinar embaixo de tudo que o Chico disse. Acho que nós precisamos fazer esse debate. Essa história de que nós precisamos trazer show internacional, que venham os shows internacionais. Não vamos, nós não estamos dizendo que não vem. Mas eu quero ter espaço aqui para a e a pluralidade que é Brasília. Nós somos a síntese do Brasil. Nós somos... eu não vou ficar aqui dando exemplo, porque todo mundo que está nos ouvindo, está nos vendo, sabe o que eu estou dizendo. Eu tenho a felicidade de morar numa cidade que é a síntese do meu país. E isso me deixa muito feliz, e nós temos que transformar isso em possibilidade de renda, de emprego, de oportunidades das pessoas poderem consumir aquilo que nós produzimos de cultura e gerar emprego. Eu vejo que isso é perfeitamente possível. E, sobretudo, preservar a identidade do nosso povo. Algum tempo atrás, Henrique, eu quero até lhe elogiar pelas suas iniciativas de estar fazendo debate com os pré-candidatos. Há um tempo atrás, a gente dizia que a globalização ia pasteurizar a cultura. Você sabe que eu cheguei em algum momento em ter dúvidas e até acreditar que isso seria possível, que a televisão ia fazer com que acabasse o regionalismo, que a gente não ia falar mais nem uai, nem sou, nem eita. Muito pelo contrário. O que nós vimos é que hoje estes veículos têm que produzir alguma coisa, por mínimo que seja, porque o povo quer consumir a regionalidade. E eu acho que nós precisamos fazer isso nesses espaços. Eu quero dizer, Cristina, desejar que você esteja aqui no ano que vem. Nós não podemos estar aqui como pré-candidatos. Hoje nem eu nem a Regina temos mandato, mas nós somos Cristina. Nem eu nem a Cristina temos mandato, mas nós vamos ter. Então, nós não podemos, viu, Maria Laura, achar que o debate tem que ser feito dentro do parlamento. O debate tem que ser feito nas ruas. E eu quero deixar isso aqui como um compromisso meu e tenho certeza que como um compromisso seu também. Grande abraço. Muito obrigada. E foi muito bom. Foi bom demais esse nosso papo. Até a próxima. Na semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, aqui no Miombar, estaremos falando de outros assuntos, tá bom? Com outros convidados.
Muito bom, bom demais.